Livro no Invisível. De Leon Denis, 1903. Capítulo 14. Visão e audição psíquicas no estado de vigília. A visão e audição psíquicas em estado de vigília estão ligadas aos fenômenos de exteriorização. Neste sentido, necessitam de um começo de desprendimento no percipiente. Não se trata mais de fatos fisiológicos ou de manifestações do ser vivo, à distância, e sim de uma das formas de mediunidade. Na visão espírita, a alma do sensitivo já se acha parcialmente exteriorizada, isto é, fora do organismo material. Sua faculdade própria de visão se vem acrescentar ao sentido físico da vista. Às vezes a substituição deste pelo sentido psíquico é completa. Demonstra o fato de, em certos casos, o médium ver com os olhos fechados. Fui muitas vezes testemunha desse fenômeno. Convém ter o cuidado de distinguir a clarividência da visão mediúnica. Acontece que sonâmbulos muito lúcidos, no que se refere aos seres e às coisas deste mundo, são inteiramente cegos a respeito de tudo o que concerne ao mundo dos espíritos. Prende-se isso à natureza das irradiações fluídicas de seu invólucro exteriorizado e ao modo peculiar de adestramento a que o submete o magnetizador. É o que distingue o estado de simples lucidez do de mediunidade. Neste último caso, já não é o magnetismo humano que intervém. O vidente se acha sob a influência do espírito que sobre ele opera, visando produzir determinada manifestação. Provocando o estado de semidesprendimento, faculta ao sensitivo a visão espiritual. O sentido psíquico, como vimos, é muito mais sutil que o sentido físico, pode distinguir formas, radiações, combinações da matéria que a vista normal não seria capaz de perceber. Para tornar mais distinta sua aparição, o espírito muitas vezes recorre a um começo de materialização. Objetiva-se mediante as forças auridas nos assistentes. Nessas condições, sua forma fluídica penetra no campo visual do médium e pode mesmo, em certos casos, impressionar a placa fotográfica. Os videntes descrevem os espíritos com particularidades que são outros tantos elementos de comprovação. Depois vem a fotografia confirmar, ao mesmo tempo, a fidelidade da descrição e a identidade dos espíritos que se manifestam. Estes são muitas vezes desconhecidos dos médiuns. No grupo de estudos psíquicos de Tours, 92, de 1897 a 1900, possuíamos 3 médiuns videntes, auditivos e de incorporação. Início da nota do redator 92. Ver resenha do Congresso Espírita e Espiritualista, de 1900, página 521. Fim da nota do redator. Antes de adormecerem, feita a obscuridade, eles divisavam, ao pé de cada um dos assistentes, espíritos de parentes ou de amigos que nomeavam quando os conheciam, ou que descreviam minuciosamente quando os viam pela primeira vez. Nesse caso, a descrição era tal que, conforme a atitude ou o vestuário, os assistentes reconheciam facilmente a personalidade do manifestante. Além disso, os médiuns ouviam e transmitiam a linguagem dos espíritos e os desejos que estes formulavam. A impressão produzida nos videntes variava de modo muito sensível, conforme o desenvolvimento das faculdades mediúnicas ou o adiantamento dos espíritos. Onde um só distinguia um ponto brilhante, uma chama, outro via uma forma radiosa. O mesmo acontecia com a audição, que variava de intensidade e precisão conforme os sensitivos. Enquanto um não percebia mais que um vago som, uma simples vibração, outro escutava uma harmonia doce e penetrante que o comovia até as lágrimas. O estado de adiantamento do espírito, como sabemos, se revela, à primeira vista, no espaço, pelo brilho ou obscuridade do seu invólucro.
Em nossas experiências, já os videntes reconheciam o grau de elevação das almas pela intensidade de suas irradiações. Muitas vezes fizemos este reparo: médium acordado, com os olhos abertos, percebia um certo número de espíritos de todas as ordens. Fechados os olhos, distinguia somente alguns deles, os mais adiantados, aqueles cujas irradiações sutis, a exemplo dos raios X em relação às placas fotográficas, podiam, através das pálpebras cerradas, influenciar o sentido visual. 93. Início da nota do redator. 93. Ver também Aksakoff, Animismo e Espiritismo, capítulo 4, b. 4, vários casos de aparições de pessoas falecidas, corroborados pelo testemunho visual de médiuns e confirmados pela fotografia transcendental, ou pela simples fotografia, na ausência de pessoas que conhecem o desencarnado, o que exclui toda hipótese de leitura ou de fotografia do pensamento. Exemplos referidos por Oshun, Meses, Downey, Sra. Conant, Johnstone, provas de identidade das aparições citadas pelo Dr. Thompson, Srs. Downey, Evans, Snip e Sra. Conant. Ver também Russell Wallace, Les Miracles et le Moderne Spiritualisme, página 102. Fim da nota do redator. A história está cheia de fenômenos de visão e de aparição. Na Judéia, a sombra de Samuel exorta Saul. No mundo latino aparecem fantasmas Anuma, Brutus e Pompeu. Os anais do cristianismo são ricos em fatos desse gênero. 94. Início da nota do redator. 94. Ver minha obra Cristianismo e Espiritismo, capítulo 5 e nota número 6. Fim da nota do redator. Na Idade Média, os mais notáveis fenômenos de visão e audição conhecidos são os de Joana d'Arc. A essa virgem incomparável, o mais portentoso dos médiuns que já produziu o Ocidente, é que se deverá sempre recorrer, toda vez que se quiser citar brilhantes provas da intervenção do mundo invisível em nossa história. A vida inteira da heroína está cheia de aparições e vozes, sempre idênticas, e que jamais são desmentidas. Nos vales de Domremy, nos campos de batalha, em presença de seus arguidores de Poitiers e dos juízes de Rouen, por toda parte assistem e inspiram os espíritos. Suas vozes ressoam-lhe aos ouvidos, marcando sua tarefa cotidiana e imprimindo à sua vida uma direção precisa e um glorioso objetivo. Elas anunciam acontecimentos que, sem exceção, se realizam. Em seu doloroso encarceramento, essas vozes encorajam e consolam: leva tudo com paciência, não te inquietes com o teu martírio, chegarás por fim ao reino do paraíso. 95. Início da nota do redator. 95. Joseph Fabre, processo de condenação, 59 interrogatório secreto. Fim da nota do redator. E os juízes, a quem ela comunica esses colóquios, aparecem desassossegados com semelhante predição, cujo sentido compreendem. A todas as perguntas pérfidas, insidiosas, que lhe dirigem, as vozes ditam a resposta e, se esta se fez esperar, ela o declara: louvar-me-ei em meu conselho. Quando as vozes se calam, abandonada a si mesma, ela não é mais que uma mulher, fraqueja, se retrata, se submete. Durante a noite, porém, a voz se faz novamente ouvir. E ela o repete aos seus juízes: a voz me disse que era pecado abjurar, o que eu fiz está bem feito. Certos sensitivos só obtêm a visão por meio de objetos em que se concentra o pensamento dos espíritos sob a forma de imagens ou quadros, como, por exemplo, um copo d'água, um espelho, um cristal. Quando o espírito é impotente para fazer vibrar o cérebro do médium ou provocar uma exteriorização suficiente, impregna de fluidos os objetos que acabamos de indicar, faz, pela ação da vontade, aparecerem imagens,
Cenas muito nítidas, que o sensitivo descreverá em suas menores particularidades e que outros assistentes poderão igualmente ver. 96. Início da nota do redator. 96. Ver Antoinette Bourdin, La Médiumnité Souverain Ideal, Passim, Lei Marie, editor. Fim da nota do redator. Eis aqui um dos casos mais notáveis, assinalado pelo Light de 16 de fevereiro de 1901. O espírito de um homem assassinado faz encontrar em seu corpo, a princípio por meio da visão no cristal, e depois, diretamente, pelos sentidos psíquicos do médium. O Sr. Perey Foswell, corretor de câmbio, residente em Thamesditton, a pequena distância de Londres, saiu de casa no dia 20 de dezembro de 1900, pela manhã, e dirigiu-se para seu escritório, na cidade. Aí não apareceu ele nesse dia nem nunca mais. Verificado o seu desaparecimento, a polícia procedeu a longas e minuciosas pesquisas, mas inutilmente. Desesperançada, a senhora Foswell recorreu a um médium, o Sr. von Bourg, que obteve, em um espelho, a visão do corretor de câmbio, vivo, e depois o seu corpo debaixo d'água. Numa outra sessão o médium viu um espírito de pé junto à senhora Foswell, indicando com insistência um relógio, uma cadeia e berloques que tem na mão. Naquele se vê gravado um nome. A senhora Foswell, pela descrição, reconhece seu marido e o relógio, graças ao qual pôde mais tarde ser o corpo identificado. O espírito pede que procurem seu despojo e promete conduzir o médium ao lugar em que foi lançado a água. Faz-se uma nova reunião, e o espírito desenha, pelo punho do Sr. von Bourg, a planta do caminho que será preciso percorrer. Acompanhado de muitos amigos do finado, o médium toma esse caminho e segue-lhe todas as sinuosidades. Experimenta a repercussão muito viva das impressões sentidas pela vítima. No próprio local em que esta foi ferida, quase perdeu os sentidos. Tiveram que percorrer diversas veredas, contornar casas, transpor barreiras, como o haviam feito os assassinos. Toda vez que vacilavam na direção a tomar, os médiuns, Srs. von Bourg e Knowles, viam claramente o espírito adiante deles indicando o caminho. Chegaram finalmente à borda de um riacho, de águas tranquilas e profundas. É aqui, declararam os médiuns. Mas havia já anoitecido, e foi preciso voltar ao ponto de partida. No dia seguinte fizeram-se pesquisas. Indivíduos munidos de varas sondaram o fundo do riacho, e pouco depois, abaixo do sítio em que se faziam as sondagens, mesmo no lugar em que o riacho se encontra com o Tamisa, viu-se boiar um cadáver à flor d'água. Um relógio, encontrado com o fúnebre despojo, permitiu reconhecer o corpo do Sr. Foswell. Uma permanência de 6 semanas debaixo d'água dera lugar à decomposição das carnes. O corpo se achava revestido com os objetos descritos pelo médium. Pôde-se então reconhecer a identidade, não somente pela presença do relógio e dos berloques, como também por certas particularidades observadas nos dentes, etc. O professor Bessie relata na Revue des Études Psychiques, maio de 1901, um outro fenômeno de visão espontânea, de que foi testemunha em uma casa mal assombrada da Úmbria. O caso é tanto mais digno de nota quanto o professor, segundo sua própria confissão, era absolutamente refratário a toda a ideia espírita. Trabalhava ele alta noite, escrevendo as derradeiras páginas de uma brochura que ia publicar, quando de repente se apagou a lâmpada. O gabinete continuava, entretanto, iluminado por débil claridade um tanto fosca. Diante dele um espelho refletia uma luz ainda mais viva e, com ela, um quarto e móveis que lhe eram desconhecidos. Uma senhora idosa, sentada em frente a uma mesa,
escrevia lentamente, em atitude muito absorta, meteu depois a folha escrita em um envelope, que guardou na gaveta. Por último encostou a cabeça no espaldar da poltrona e pareceu adormecer. A luz se extinguiu e a visão desapareceu. Horas depois, vinha o professor a ter notícia do falecimento de uma tia de sua mulher, a qual havia sido encontrada morta, em sua poltrona, encontrando-se também na gaveta da mesa um testamento hológrafo. Das respostas pelo Sr. Bessy dadas às perguntas que lhe dirigi, diz o Sr. César de Vesme, diretor da Revue des Etudes Psychiques, resulta que a visão se produziu à meia-noite, e que a senhora idosa foi encontrada morta às primeiras horas da manhã. O agente teria sido, por conseguinte, a própria finada, amparada por alguma assistência oculta, e como só o Sr. Bessy estava acordado em casa, à hora da manifestação, foi ele o único que apreciou. O órgão da audição, em condições idênticas ao fenômeno da visão, pode ser igualmente influenciado pelos espíritos. Mears refere o seguinte fato, 97. Início da nota do redator 97. Subliminal Self, reproduzido por Jules Bois em Le Monde Invisible, página 274. Ver também um notável caso de audição narrado pelo Dr. Berget, examinador na Faculdade de Ciências de Paris, em L. Inconnuet les problèmes psychiques, de Camille Flammarion, página 79. Fim da nota do redator. Lady Kylie, na ocasião de tomar um banho, achando-se já fechada no banheiro e despida, ouviu uma voz estranha e claramente distinta que dizia: puxe o ferrolho. Ela ficou surpreendida e olhou para todos os lados, mas em vão. Quando se meteu no banho, ouviu ainda a voz repetir 3 vezes seguidas, com insistência crescente: puxe o ferrolho. Saiu então da banheira e puxou o ferrolho. Mas ao voltar ao banho, perdeu os sentidos e caiu com a cabeça dentro d'água. Por fortuna pôde, na queda, puxar o cordão da campainha. A criada de quarto acudiu. Se a porta estivesse trancada, ela se teria infalivelmente afogado. O Sr. François Coppée, o poeta acadêmico, ouviu muitas vezes uma voz misteriosa. É o que nos informa o Sr. Jules Bois em sua pesquisa sobre L. Audila et les forces inconnues, publicada pelo jornal Le Matin, 7 de outubro de 1901. É sempre quando estou deitado, escreve o poeta, e pouco depois de ter apagado a luz, que se produz o fenômeno. Ouço então distintamente uma voz que me chama por meu apelido de família, Coppée. É absolutamente certo que eu não estou dormindo nesse momento, e a prova é que, apesar da viva emoção e do acelerado palpitar do coração que sinto, tenho sempre retorquido imediatamente: quem está aí? Quem me fala? Mas nunca voz acrescentou coisa alguma no seu simples chamado. Essa voz me é desconhecida. Não me faz lembrar a voz de meu pai, nem a de minha mãe, nem a de qualquer outra pessoa que particularmente me estimasse, ou que eu amasse extremosamente que já não exista. Mas, repito, é clara e distinta, e, o que é verdadeiramente notável, e vô-lo asseguro, espantoso, pela inflexão que dá ao meu nome, tão breve como é, parece corresponder ao sentimento que me anima. Só muito raramente me tem acontecido ouvir essa voz, e em circunstâncias bastante graves da minha vida moral, quando acabrunhado por um desgosto ou descontente de mim mesmo. E sempre a voz traduziu uma expressão, ou compadecida ou de reprovação, já seja condoendo-se da minha aflição, ou censurando meu sentimento mau. E nisso tenho a certeza mais de que não é em sonho que ouço essa voz, porque nunca me falou senão quando precisamente eu me achava bem desperto por minhas preocupações.
Em certos médiums, o sentido psíquico pode apreender as vibrações mais sutis do pensamento dos espíritos e mesmo perceber as penetrantes harmonias dos espaços e dos mundos, os concertos dos espíritos celestes. A faculdade de audição se torna, às vezes, extensiva a todas as pessoas presentes. Em sua História do Espiritualismo na América, a Sra. Ardinge Britten refere que a Sra. Tamlin foi, nesse país, o primeiro médium por cuja intervenção se ouviram áreas tocadas em instrumentos invisíveis com a maior perfeição. Os sons variavam, desde os mais intensos aos mais graves. Em certos momentos, dir-se-ia serem os acordes de uma harpa eólia. Parecia que o som se ia transformar em voz humana de esquisita doçura. Esses fatos se repetiam depois em meios muitíssimo diversos. Durante as célebres sessões dadas por Jesse Shepard em todas as grandes capitais e em presença de vários soberanos, como nas do Dr. Sant'Angelo, em Roma, ouviram-se coros celestes e os acordes de múltiplos instrumentos invisíveis. Solos que eram entoados permitiam reconhecer as vozes de cantores ou cantoras falecidos. 98. Início da nota do redator. 98. Vermindian de Mater, de 10 de novembro de 1883, Revue Spirit, de abril de 1884, páginas 228 e 231. Fim da nota do redator. Quase todos os grandes compositores são sensitivos, médiuns auditivos ou inspirados. Seus próprios testemunhos em tal sentido são dignos de fé. Encontram-se em Goethe, Cartas a um Filho, as seguintes particularidades acerca de Beethoven. Beethoven, referindo-se à fonte de que lhe provinha a concepção de suas obras-primas, dizia Bettina: sinto-me obrigado a deixar transbordar de todos os lados as ondas de harmonia provenientes do foco da inspiração. Procuro acompanhá-las e delas me apodero apaixonadamente, de novo me escapam e desaparecem entre a multidão de distrações que me cercam. Daí a pouco, torno a apreender com ardor a inspiração, arrebatado, vou multiplicando todas as modulações, e venho, por fim, a me apropriar do primeiro pensamento musical. Vede agora, é uma sinfonia. Tenho necessidade de viver só comigo mesmo. Sinto que Deus e os anjos estão mais próximos de mim, na minha arte, do que os outros. Entro em comunhão com eles, e sem temor. A música é o único acesso espiritual nas esferas superiores da inteligência. Em seguida haver composto suas mais suaves harmonias, exclamava ele, tive um êxtase. Mozart, por sua vez, numa de suas cartas a um amigo íntimo, nos inicia nos mistérios da inspiração musical. 99. Início da nota do redator. 99. Essa carta foi publicada na Vida de Mozart, por Holmes, Londres, 1845. Fim da nota do redator. Dizes que desejaria saber qual o meu modo de compor e que método sigo. Não te posso verdadeiramente dizer a esse respeito senão o que se segue, porque eu mesmo nada sei e não o posso explicar. Quando estou em boas disposições inteiramente só, durante o meu passeio, os pensamentos musicais me vêm com abundância. Ignoro de onde procedem esses pensamentos e como me chegam, nisso não tem a minha vontade a menor intervenção. No declínio de sua vida, quando já sobre ele se estendia a sombra da morte, em um momento de calma, de perfeita serenidade, ele chamou um de seus amigos que se achavam no quarto. Escuta, disse ele, estou ouvindo música. O amigo lhe respondeu, não ouço nada. Mozart, porém, tomado de arroubo, continua a perceber as harmonias celestes. E seu pálido semblante se ilumina. Cita depois o testemunho de São João: eu ouvi música no céu. Foi então que compôs o seu Requiem.
Logo que o concluiu, chamou sua filha Emelia e lhe disse: Vem, minha Emelia, minha tarefa está terminada, meu requiem está concluído. Sua filha cantou algumas estrofes, depois, quando terminou, demorando-se nas notas melancólicas e profundas do trecho, voltou-se docemente a procurar o sorriso aprobativo de seu pai, mas só encontrou o sorriso calmo e repousado da morte. Mozart não era mais deste mundo, sem. Início da nota do redator, sem. Allan Kardec, na Revue Spirit, de 1859, página 123, reproduz a seguinte comunicação do espírito Mozart sobre a música celeste: Vós na terra fazeis música, a que toda a natureza faz ouvir melodiosos sons. Há obras musicais e meios de execução de que os vossos não podem sequer dar uma ideia. Fim da nota do redator. Massenet, a propósito de seu poema sinfônico Visões, interpretado em Leeds, em 1898, escrevia estas linhas reproduzidas pelo Light, de Londres, 1898. Há alguma coisa de mais ou menos experimental nesta composição, e eu desejo que os primeiros que a ouvirem não formem a seu respeito uma ideia falsa. Vou referir-vos a história da sua gênese. Há muito pouco tempo viajava eu no Simplon. Tendo chegado a um pequeno hotel, situado em meio das montanhas, tomei a resolução de aí passar alguns dias numa tranquilidade absoluta. Instalei-me, pois, para gozar um pouco de repouso, mas na primeira manhã, enquanto estava sentado, sozinho, em meio desse majestoso silêncio das montanhas, escutei uma voz. Que cantava ela? Não sei. Mas sempre essa voz espiritual, estranha, me ressoava aos ouvidos, e eu fiquei absorto em um sonho, nascido da voz e da solidão das montanhas. Massenet e Mozart recebiam, pois, as inspirações do exterior, independentemente de sua vontade. Pode-se dizer que a intervenção do alto, a comunhão do céu e da terra se afirmam de mil modos na concepção do pensamento e do gênio, para a vitória do belo e a realização do ideal divino. É esta uma verdade de todos os tempos. Até agora foi imperfeitamente compreendida. Mas a luz se faz e, dentro em pouco, a humanidade se adiantará, mais cheia de confiança, por essa via fecunda. A comunhão entre os mortos e os espíritos inspiradores tornar-se-á mais efetiva, mais consciente, e com isso ganhará em vigor e amplitude a obra humana.